Seja bem-vinda a mais uma live, seja bem-vinda ao Clube da... Esse é o nosso Clube da Bela e o nosso episódio de hoje o tema é emagrecimento após os 40. E aí eu quero falar com você qual é a sua idade. Você já tem mais de 40? Você tá tendo dificuldades em emagrecer? Eu quero saber um pouco mais aí de você. Vai me contando qual é a sua idade. Você já teve algum problema para emagrecer após os 40, né? Ou talvez você não esteja com 40, você é aí da faixa dos 30 e depois dos 30 já percebeu que fica um pouco mais complicado de emagrecer. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, tá ok? Então, olha só, o que geralmente acontece, o que pelo menos você acha que acontece após os 40. Emagrecer após os 40, muitas pessoas acham que é impossível, acham que é muito difícil, vive reclamando que o metabolismo é lento, vive reclamando que está na pré-menopausa ou está passando pela menopausa e acha que devido estar passando por tudo isso, é impossível de emagrecer. Muitas vezes você acha que passar por esse período emagrecer após os 40 é complicado por estar com o metabolismo lento ou por estar passando pela menopausa. E eu quero te falar que é super possível sim, tá? Nós vamos falar sobre essas estratégias hoje aqui. Então, olha, como eu já disse, você acha que o que acontece é que seu metabolismo cai. Mas, na verdade, o que acontece é que há sim uma redução na produção de hormônios. O seu corpo, ele costuma ter, né, uma taxa aí diminuída de hormônios e isso dificulta, sim, o seu emagrecimento. Mas isso não quer dizer que você não consegue emagrecer. Assim como a gente controlar isso, contornar isso através da alimentação e através de alguns detalhes que estão ao nosso alcance, tá? Então, eu, por exemplo, tenho clientes de mais de 40 anos, mais de 50 anos, que já até passaram pela menopausa e conseguiram emagrecer aí 10, 15, 20 quilos e estão aí na corrida pelo corpo, né, que tanto deseja, pela numeração que tanto deseja vestir, tá? Então, assim, é possível emagrecer mesmo passando pela menopausa, mesmo achando que o metabolismo tá lento? Sim, é possível emagrecer. Porque muitas vezes, o que acontece? Então, olha só, após os 40, deixa eu só fixar o tema da aula de hoje aqui, ó, que eu não coloquei, esqueci. Emagrecimento após os... Meu dedo aqui tá atrapalhando. Os 40. Beleza. Fixar. Nossa, ficou tudo errado. Vou deixar sem o texto mesmo, para não atrapalhar aqui. Então, olha só. Como eu estava falando, há uma baixa na produção hormonal, sim, após os 40. E há uma baixa também na produção de massa muscular. Então, assim, depois dos 30, a gente começa a perder um pouco de massa muscular. Na verdade, a gente já vem... a gente tem uma produção de massa muscular, geralmente até os 20... A gente está bem, após isso a gente vai caindo um pouco a produção de massa muscular. E aí isso fica muito evidente após os 40. E aí essa diminuição de massa muscular, na verdade, é uma diminuição dos hormônios, aquele hormônio lá que produz a massa muscular, que a gente conhece como testosterona. Então, quanto menos esse hormônio da testosterona a gente tem,
mais flacidez a gente gera, mais facilidade de perder massa magra. Então, quando a gente tem uma queda da massa magra, a gente automaticamente também tem mais flacidez. E aí o que acontece? Aquela gordura que a gente já tinha ali no nosso corpo, ela fica mais evidente. Então, talvez você pense assim, olha, nossa, quando eu era mais nova, eu pesava mais, porém eu apresentava ser mais magra, entendeu? Então, olha só, hoje talvez você não tá no peso que você gostaria, mas você, com esse peso que você está hoje, você já esteve mais assim, com cinturinha mais fina, com o corpo mais bem formadinho. O que que acontece? É porque você teve muita perda de massa muscular, né, no decorrer desse processo, no decorrer dos anos, e aí a gordura ela fica mais evidente quando a gente tem perda de massa muscular. E a gente consegue dar uma melhorada nisso. É lógico que se você teve muita flacidez, se você engordou muito e você vai emagrecer muito, é lógico, a gente não consegue, né? Quando você emagrece demais, tem uma flacidez sim, né? Vamos supor que você emagreceu aí 30, 40 quilos, vai ter uma flacidez sim. Mas você consegue reduzir isso se você tratar com uma alimentação adequada, tá bom? Então, o que mais acontece que geralmente dificulta aí o seu emagrecimento após os 40? Geralmente, você já tentou vários processos e isso tende a te dar uma desanimada. Então, talvez você tenha tentado aí várias dietas, talvez você tenha tentado passado por vários processos, você já fez lipo, você já fez várias massagens, você já tentou dieta de tudo quanto é tipo. Então, isso te dá uma desanimada. E aí você automaticamente já acha que tá mais difícil, mas na verdade não é tão que tá mais difícil. É porque você já tentou diversas coisas, não deram certo, você emagreceu e engordou várias vezes, né? E você acaba tendo uma desanimada por conta disso. É super normal e eu te entendo. Eu recebo todos os dias pessoas assim e reclamando disso. E aí, mas o que você precisa entender é que não é que está mais difícil, não é que está impossível, tá? É porque você tentou diversas vezes da forma errada. Você tentou por diversas vezes cortar tudo. Você tentou por diversas vezes focar no que não estava no seu controle. Então você veio aí com mecanismos externos, você veio aí com massagens, cintas, medicamentos, tentando mudar uma coisa que não estava assim tão no seu controle. Você não focou tanto sobre o que estava no seu controle. Você não focou tanto na alimentação, você não focou tanto em trabalhar mudanças de hábito. Então, tudo isso influencia na hora de você emagrecer, na hora de você entrar aí naquela calça que você sonha, atingir aquela numeração que você sonha, né? Mas você já está desestimulado porque você acha que não consegue, que você acha que é muito difícil para você, que seu metabolismo tá lento, que a sua idade já não ajuda mais. Então não é que você não consegue, é porque você tentou diversas vezes coisas que não funcionavam, isso te gerou aí até mais flacidez, isso pode ter detonado um pouco com o seu metabolismo e isso acabou te decepcionando, te desestimulando. E aí você muitas vezes volta para aquela base lá anterior, começa a ter a sua vidinha de sempre, comer exagero, e aí você não vai ter resultados mesmo, tá bom? Então o que eu quero falar com você é que ficar fazendo todos os dias o que você sempre tentou, o que você sempre fez, não vai te dar resultado mesmo. Então se você quer emagrecer, você quer ter resultados contínuos, você quer estar emagrecendo sempre, né? Você precisa de fazer coisas diferentes, não ficar sempre com a mesma coisa. Então, o que acontece? As pessoas, elas estão acostumadas assim, olha, se tem fruta,
né? Elas comem, Isabela, mas eu como fruta. Aí elas vão lá e compram laranja, banana, maçã. Então, se ela fala comigo também, Isabela, mas eu como verdura. Aí elas vão lá e compram alface, tomate, cenoura. Fica sempre nesses alimentos, entendeu? E aí fica a vida inteira comendo assim. Chega uma hora que seu corpo cansa, seu corpo para de responder aquilo. Eu até eu dei um exemplo para vocês na semana do emagrecimento e sucesso do seguinte, do copo d'água. O copo d'água ele é o seguinte, ó, vou pegar essa lata aqui simulando um copo d'água. Então assim, olha, ele é como se fosse seu emagrecimento, o copo d'água. Então, olha, você encheu um pouquinho hoje, o copo d'água tá enchendo, deu resultado? Deu, beleza. Aí você vai lá e toma mais um pouquinho, encheu um pouquinho. Beleza, deu resultado? Deu. Só que tem uma hora, quando esse copo ele enche, o que acontece? Ele vai começar a transbordar, né? Então ele já tá cheio demais. Ele para de dar resultado, ele não vai encher mais, né? Por quê? Ele já se encheu aqui do que você ofereceu para ele, que no caso era água. Assim acontece também com a sua alimentação. Então, se você está oferecendo todos os dias para o seu corpo sempre as mesmas coisas, você dificilmente vai continuar tendo resultado. Aquilo vai dar certo por um tempo, mas você não vai conseguir continuar a emagrecer. Não é assim que acontece quando você começa a emagrecer, você aí que tá após os 40. Então, assim, às vezes você começa a ter um resultado ali na primeira semana, talvez na segunda semana, e daí um tempo parece que seu corpo estagna, você não tem resultados mais. Talvez seja porque você vem fazendo a vida toda sempre a mesma coisa, tá? Então a gente precisa de variar as frutas, variar os legumes, variar as coisas também que a gente come. Então o próprio arroz, gente, tem tanto tipo de arroz, tem arroz integral, tem arroz vermelho, tem arroz branco, tem um tanto de tipo de arroz negro, tem vários tipos de arroz, tem arroz polido, tem arroz, tem vários tipos de arroz, né? Se eu ficar falando aqui, nós vamos ficar o dia inteiro discutindo tipos de arroz. Então tem vários tipos e você não precisa de comer sempre o mesmo, tá? Então assim, o próprio feijão também. Tem feijão vermelho, tem feijão preto, tem feijão carioca, tem feijão branco. Você vive comendo sempre o mesmo feijão, da mesma forma, e quer que o seu corpo te dê resultados diferentes. Então, você precisa de focar nisso também. Focar em estar diversificando mais a sua alimentação, oferecer nutrientes diferentes. Quando a gente diversifica, a gente também estimula aí uma produção de resultados. Então, é muito importante que você vá aí variando, inclusive no decorrer do ano. Garantir os alimentos da época. Os alimentos da época, eles estão assim riquíssimos em nutrientes específicos para você comer naquele mês, específicos para você comer naquela semana, específico para você comer naquela época do ano. Então, se você não quer entrar aí na monotonia de ficar sempre comendo as mesmas coisas, é muito fácil se você seguir aquela tabelinha dos alimentos da época. Então, olha só, você nunca vai estar comendo os mesmos alimentos, você vai estar sempre variando e você vai estar consumindo o melhor que tem de cada um dos alimentos, tá bom? Então, vamos lá. Quais os pontos você pode focar para você eliminar o peso aí, então? Você que tá aí após os 40. Onde você pode focar para você conseguir eliminar o peso que você quer? Deixa eu só ficar de olho aqui na hora, gente, porque eu preciso de trabalhar daqui a pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Tá, 6h49, beleza. Então, olha só, você precisa de focar no que você precisa focar em algumas coisas para você conseguir eliminar peso, coisas que estão sob o seu controle. E aí, uma primeira coisa que você precisa focar aqui é em ter atitude. Então, eu tô sempre falando o seguinte, se você quer emagrecer, você pode
você precisa de ter 3 coisas. Eu costumo até falar assim, que é o chá do emagrecimento. O que significa o chá do emagrecimento? Chá do emagrecimento significa assim, ó, para você emagrecer, você precisa de ter conhecimento, habilidades e atitude. Então, olha só, você precisa de conhecer algumas coisas, você precisa de ter conhecimento, então você precisa de saber, né, qual alimento faz bem, que quantidade de comer, você precisa de ter esse conhecimento. Você também precisa de ter algumas habilidades, né? Então, assim, ter jogo de cintura com algumas coisas, você precisa de saber cozinhar algumas coisas, ou então nem que seja delegar algumas coisas para você conseguir aí emagrecer. Mas o ponto principal, o que mais predomina para você ter resultados no seu emagrecimento é você ter atitude. Você precisa de ter atitude, não adianta nada você estar aqui todos os dias, você assiste todas as lives, mas você não coloca em prática. Então, olha só, se eu for parar para pensar, tem quantos seguidores acompanhando, tem quantas pessoas acompanhando os conteúdos, ou pelo menos seguindo, né? Mas quantas pessoas realmente estão assistindo lives? Quantas pessoas realmente estão colocando o que eu ensino nas lives em prática? Então, às vezes o que está faltando para você continuar tendo resultados é a atitude, né? Não é nem para você continuar, para você começar a ter resultados. É ter atitude. Atitude de começar, atitude de colocar o que você está aprendendo ali em prática. Porque não adianta nada você ter o conhecimento, você vai lá, você assiste a live, mas você não coloca nada em prática. Então você precisa de ter atitude de dar o primeiro passo e fazer o que precisa ser feito para você emagrecer. Este é um dos pontos para você que precisa emagrecer, você que já passou dos 40, e você que também ainda não chegou lá nos 40, esse é um dos pontos assim principais para você começar a ter resultados no seu emagrecimento. Então, você começa a ter atitude de colocar em prática as coisas que você aprendeu, né? Porque ter conhecimento só por conhecimento, não colocar em prática, não adianta em nada. Você vai acabar ficando com obesidade cerebral e aquilo não vale de nada. Então, você precisa de colocar em prática as coisas que você aprende. Um outro ponto muito importante para você começar a ter resultados é você ir devagar, você respeitar o seu corpo, sabe? Então, olha só, quando você começa a fazer um processo em que é muito restrito, em que você corta tudo do dia para a noite, você não respeita o seu corpo. E aí, quando você não respeita o seu corpo, você tem 2 problemas. Então, olha, você muito provavelmente não vai conseguir manter aquilo ali, e aí você não vai ter resultados por muito tempo. Então, olha só, todas as vezes que você cortar tudo que você gosta, todas as vezes que você começou assim de uma vez com um monte de coisa, né? Então, vamos supor, eu cortei arroz, eu cortei pão, comecei a comer verdura, comecei a comer fruta, comecei a fazer atividade física, fiz um monte de coisa, tudo de uma vez. Eu comecei assim com tudo assim radical mesmo. Então, você não vai conseguir manter aquilo ali por muito tempo. Vai causar um verdadeiro estresse no seu corpo. Você não vai conseguir manter. Outro ponto principal aí, principalmente você que já passou dos 40, seria a flacidez, né? Então, quando você começa com tudo de uma vez, você vai ter um resultado assim mais rápido. Inicialmente, você não vai conseguir manter aquele resultado. Muito provável você vai engordar tudo de novo e a sua pele, você não respeitou o limite da sua pele. Então pensa, por exemplo, pega até mesmo um balão, pega qualquer coisa, estica mais do que deveria e depois solta. Então aquilo ali vai ficar com aquele aspecto meio enrugado, meio enfraquecido. Você rompeu as células ali do seu corpo. Então você não respeitou o limite do seu corpo. Então, eu sei que quando a gente começa aí um processo, tudo que você quer é resultado rápido. Mas quando você pensa em resultado rápido, você não consegue manter aquilo por muito tempo e você acaba perdendo tudo no decorrer do tempo. Então, é muito melhor você começar devagar e conseguir manter aquilo ali. Assim você evita flacidez, assim você realmente tem um resultado aí que você acaba levando
para a vida inteira, né? Assim você consegue entrar naquele jeans que você tanto quer, né? E não simplesmente emagrece 2, 3 quilos e acaba engordando tudo de novo. Você vai estar sempre eliminando o peso até chegar ali naquele resultado que você quer, até conseguir entrar ali naquela roupa que você tanto sonha, que há anos não te serve mais. Então, você precisa de ir devagar, respeitar os limites do seu corpo, respeitar os limites da sua pele, para que você tenha um resultado aí bacana, que você consiga dar uma sequência no seu emagrecimento. Outra coisa que você precisa fazer, se você quer ter resultados aí, você quer emagrecer, principalmente se você já passou dos 40, é você comer coisas diferentes. Eu já comentei isso aqui hoje. Então é você comer frutas diferentes do que você já tem costume, você comer verduras diferentes do que você já tem costume, você comer um arroz diferente do que você sempre compra, você comer um feijão diferente do que você sempre compra. Então olha só, Deus, ele fez pra gente, nossa, milhares de alimentos, tem muitos alimentos aí na natureza. E aí, você se limitou a estar comendo sempre os mesmos. E aí, você quer ter resultados diferentes. E aí, é impossível, né? Einstein mesmo dizia, insana é a pessoa que faz sempre a mesma coisa e quer ter resultados diferentes. Então, você precisa diversificar. Não comer sempre a mesma coisa. O que você está fazendo sempre, né? O que você vem aí há anos fazendo, você já viu que não dá certo. Então, começa a fazer coisas diferentes, começa a comer outras verduras, começa a comer outras frutas, começa a comer outro arroz, começa a comer outro feijão, né? Tá tudo bem você comer aquilo que você sempre comeu, mas vai diversificando com outras coisas, né? Porque às vezes a gente acha que emagrecer é só contar caloria, mas não. Para você emagrecer e para que você esteja sempre emagrecendo, até que você conquiste lá aquela numeração que você quer, até que você entre naquela roupa que você sonha, para você conseguir fazer isso, você precisa de nutrir o seu corpo. E para você nutrir o seu corpo, você precisa de oferecer para ele todos os dias os 45 nutrientes que a natureza oferece, tá? Pelo menos os 45 nutrientes que a natureza pode oferecer. E aí, o que acontece? Se você está comendo sempre a mesma coisa, você está oferecendo aí talvez 20, 15, 30 nutrientes, talvez nem isso, né? E você quer ter resultados, né? Mas você não está nutrindo, você até consegue emagrecer lá no início, mas de uma forma assim que você está desnutrindo o seu corpo. Então, se você quer emagrecer de forma aí sustentável, manter isso aí e estar sempre emagrecendo até chegar lá onde você quer, você precisa de nutrir o seu corpo, tá? E para você nutrir, uma das melhores dicas é você indo diversificando, não fazer sempre a mesma coisa. Isso vai te ajudar muito, tá? Outra coisa muito importante, se você quer permanecer, né, aí tendo resultados, se você quer entrar aí naquele jeans que você tanto sonha, quer entrar, atingir aquela numeração que você sempre sonhou, você ter informação atualizada. Então, olha, a nutrição, ela é uma ciência que ela tá... Então, assim, eu tô sempre estudando, eu tô sempre fazendo curso, tô sempre participando de congressos, sempre que eu consigo, né? Então, assim, eu percebo que tudo que eu ensino hoje está muito diferente de tudo que eu aprendi lá na faculdade. Se eu fosse ensinar para você o que eu aprendi lá na faculdade, você sairia com um caderninho todo dia, com uma balancinha, né? E aí aquilo gera bastante estresse, né? Isso não funciona. Então, assim, quem é minha aluna sabe que eu não fico aí passando as coisas contadas, eu não faço elas passarem fome, eu deixo elas comerem as coisas que elas gostam, mas é de uma forma diferente, não é da forma que elas vieram comendo no decorrer da vida. Então você pode sim conseguir emagrecer, conseguir entrar aí na coisa que você sonha, comendo de tudo, tá? Comendo chocolate, comendo churrasco, comendo brigadeiro, você consegue sim.
mas não é da forma que você sempre comeu, porque da forma que você sempre comeu te levou ao estado que você está hoje, te levou aos resultados que você já tem hoje. Então, se você quer ter resultados diferentes, você precisa de fazer coisas diferentes, fazer coisas atualizadas. Então, olha só, tem muita coisa que já mudou, coisas que a gente via que fazia mal, hoje a gente já sabe que faz bem, né? Até o tempo, o espaçamento de tempo que a gente orientava 5 anos atrás não é o mesmo que a gente orienta hoje e está consumindo. Então as coisas elas vêm mudando, a ciência vem se atualizando e a gente vai descobrindo todos os dias alguma coisa nova, alguma coisa que antes a gente achava que funcionava e hoje a gente vê que aquilo pode estar até mesmo te atrapalhando. Então, você precisa de estar atualizada se você quer aí permanecer tendo resultados, permanecer emagrecendo todos os dias um pouco, até que você chegue naquela numeração que você tanto quer, você entre naquela coisa que você tanto quer. Outra coisa muito importante, gente, é você cuidar da saúde do seu sono, a qualidade do seu sono. Então, olha, eu vejo muitas mulheres, principalmente após os 40, tendo dificuldade para dormir. E aí, essas mulheres, o que acontece? Se você não dorme, aí mesmo que você não vai ter produção de hormônio, né? Então, às vezes, a gente fica focada, né? Às vezes, fica até querendo começar com uma introdução hormonal e tal, mas você não está dormindo, e como é que você quer que seu corpo produza hormônio? Então, o hormônio, uma das formas de produção dele mais eficaz é através do sono. Então, você precisa de cuidar da qualidade do seu sono, dormir pelo menos 7 horas no mínimo todos os dias. O que eu vejo de mulheres aí, após os 40, que não dormem, é uma coisa assim incrível, tá? E aí, como que a gente pode melhorar isso, né? Você trabalhando a sua alimentação no decorrer do dia, você jantando coisas mais leves, coisas que vão facilitar a digestão, vão fazer você ter um sono mais tranquilo. Então, de repente, tomando um chazinho de mulungu, um chazinho de valeriana para estimular aí essa produção aí do hormônio do sono, para estimular aí que você tenha um sono mais tranquilo. Então, tudo isso a gente consegue fazer, né? E a gente precisa de dar atenção a isso para que haja uma produção eficaz de hormônio e você tenha resultados aí no seu processo de emagrecimento. Outra coisa que dá para você fazer é evitar aí ficar consumindo cafeína, chá à base de cafeína que vai acabar atrapalhando o seu sono, principalmente após as 16 horas. Então evitar chá mate, café, chá verde, já que você tem dificuldades para estar dormindo, tá bom? Então, você precisa de estar atenta a esses sinais, caso você esteja com dificuldade de emagrecer e você já tenha passado aí dos 40. Eu quero dizer que sim, é muito possível você conseguir emagrecer após essa idade. Inclusive, a maioria das minhas alunas tem mais que 40 anos. É super possível, é super eficaz. Inclusive, assim, as pessoas que mais me deram resultados lá dentro do meu método são as pessoas que já passaram dos 40. Então, aí você vê que essa questão de não conseguir emagrecer após os 40 é um verdadeiro mito. É uma coisa que vai entrando aí na sua cabeça só para te atrapalhar, tá bom? E eu quero saber de você se você já passou, se você enfrenta esse problema. E se você enfrenta, eu quero saber de você se você comete algum desses erros que eu citei aqui nessa aula de hoje, que eu citei aqui no Clube da Bela de hoje, tá bom? Então, se você já cometeu algum desses erros, coloca aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar saber, tá? Eu vou adorar te ajudar nesse processo. E aí é até legal você deixar aí nos comentários, porque serve para eu trazer aí outros tipos de conteúdo para você, tá bom? Então, hoje o nosso episódio do Clube da Bela, né, foi sobre
como emagrecer após os 40. E eu te mostrei aqui por A mais B que emagrecer após os 40 é possível sim, tá bom? É super possível se você quiser, se você tomar alguns cuidados, se você começar a corrigir esses erros que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, você pode, se você tá chegando agora, eu tô encerrando a live agora, tá bom? Mas ela vai ficar gravada, então assim, se você já passou dos 40, tá com dificuldade de emagrecer, vou deixar essa live gravada aqui pra você ter aí algumas ideias do que pode estar acontecendo, tá bom? E aí lembrando que sempre segunda e quarta eu tô ao vivo aqui às 6h no Clube da Bela, tá bom? E sem ser segunda e quarta, todo dia eu tô liberando um videozinho aí, menorzinho, com alguma dica que vai favorecer aí no seu processo de emagrecimento, tá bom? Esse foi o nosso Clube da Bela de hoje. Fique com Deus e até o próximo episódio.